Ora viva pessoal, bem-vindos a um novo episódio do Mercado Flash. Eu sou Humberto Ferreira e estou aqui para vos contar todas as novidades deste domingo, 7 de junho, um domingo com muita atividade, muitos rumores, temos algumas oficializações principalmente de treinadores e também de jogadores no campeonato inglês, na Premier League, mas há várias novelas para trazermos também relacionadas com o futebol português. Já sabem que nesta segunda-feira teremos a tal novidade e o efeito dominó para os lados do Benfica, sai Mourinho, entra Marco Silva, são oficializações para termos com certeza durante a próxima semana, por isso mesmo o dossiê Benfica está um bocadinho em banho-maria, mas há muitas histórias para vos trazermos também neste episódio. Quero agradecer a todos que estão aí, todos os dias, sempre a ver, com muitos likes nos nossos vídeos, muito obrigado. Estamos ali sempre na ordem dos 500, 600... eu acho que somos capazes, mediante os números que temos a aparecer, a chegar aos 1000 likes e, portanto, se gostarem deste vídeo, não se esqueçam de darem o vosso like. Se são novos no canal do YouTube do 00, não se esqueçam também de subscrever o nosso canal. Contamos muito com a vossa presença de uma forma diária. Avançamos com a lista de jogadores e começamos por falar de Jorge Cuenca, nome hoje trazido na Berlinda para chegar ao Benfica e para o eixo defensivo do Benfica. Vamos aqui a um pequeno contexto. Jorge Cuenca já no ano passado esteve na lista de jogadores que o Benfica tentou contratar, agora ganha maior dimensão. E porquê? Porque Jorge Cuenca é jogador que foi treinado por Marco Silva durante as duas últimas temporadas. Não foi uma aposta primária por parte de Marco Silva nem da equipa do Fulham, ele participou em 15 jogos na Premier League, somou mais de 900 minutos, não fez tudo isso só na Premier League, números totais com a camisola do Fulham na última temporada foram 22 jogos, cerca de 1500 minutos, não fez nenhum golo, não fez nenhuma assistência, foi um jogador que foi entrando, foi participando em vários jogos, na última jornada da Premier League jogou 4 minutos, mas o papel que Marco Silva tem para Jorge Cuenca no Benfica é um papel de maior preponderância. A saída de Otamendi abre espaço à chegada de novos defesas centrais e o Benfica tenta, no fundo, contratar Jorge Cuenca, aproveitando o facto de ter esta janela de Marco Silva como treinador da equipa principal para a próxima temporada. Em cima da mesa está um negócio a rondar os 15 milhões de euros. A equipa do Fulham quer ficar com 20% do passe e ainda quer 5 milhões por objetivos. Portanto, de modo geral e final, o preço deste negócio rondaria os 20 milhões de euros por objetivos. Serão 5 milhões por objetivos neste caso, número de jogos, não tanto de número de golos ou participação em golos, e portanto o Benfica quer tentar fechar este defesa central, um defesa central de 26 anos, nascido em Madrid. Ele começou a jogar futebol no Alcorcón, depois ganhou bastante espaço no Barcelona, foi chamado de quando em vez da equipa principal do Barcelona, mas o grande destaque que teve na sua carreira foi quando esteve também no Villarreal e depois mudou-se então para o Fulham. Na altura o Fulham pagou cerca de 7 milhões de euros à equipa do Submarino Amarelo. É um internacional jovem pela Espanha e a equipa do Benfica quer tentar agarrar Jorge Cuenca. Não há nenhuma proposta, há apenas uma aproximação tentando saber se o negócio pode acontecer. O jogador tem contrato até 2028, as águias acreditam que conseguem desbloquear também esta contratação e Jorge Cuenca chegar para o eixo defensivo do Benfica. Quem deve ou quem está mesmo de saída do Benfica é Richard Rios. Nós já falamos durante a semana sobre esta possibilidade de negócio. Durante as últimas 24 horas a equipa do Napoli intensificou um bocadinho a sua procura. O Benfica só abre mão e começa a negociar uma possível saída de Richard Rios por um valor a rondar os 40 milhões de euros. O jogador custou cerca de 30 milhões ao Benfica na última janela de transferências, ou melhor, no último mercado de verão. Com a camisola das águias fez 8 golos, 6 assistências em 45 jogos. É um jogador que o Benfica pode ver-se obrigado a vender mediante o valor que ele tem de mercado. Nesta altura ele estava aliado no 00 com 26 milhões de euros, mas é um jogador que pode chegar mais ou menos ou superior àquilo que o Benfica contratou e, portanto, havendo este budget de entrada, as águias podem ser obrigadas a vender um nome como Richard Rios. Não é um jogador que, até na órbita dos adeptos, e quero saber a vossa opinião, se é um jogador que valeu os 30 milhões. O Benfica não olha internamente para esta verba como sendo alguém a vender porque custou muito, olha mais
pelo facto de perceber que há mercado para vender por uma verba a rondar os 40 milhões de euros. E uma vez que não vai ter Liga dos Campeões, vai ter que reestruturar de alguma forma o seu plantel, Richard Rios pode estar na porta de saída, muito por esta situação e não tanto pela performance competitiva, que apesar de alguns adeptos poderem achar que foi menor do que o que seria expectável, em virtude dos 30 milhões de euros, dentro do Benfica, o desempenho de Richard Rios foi um desempenho muito notável, portanto, um jogador que participou em 45 jogos, o Benfica só aceita negociar por verba a rondar os 40 milhões de euros, a equipa do Napoli está a preparar uma oferta na ordem dos 35 milhões, portanto vamos ter que perceber como é que este negócio e quais são os contornos que podem evoluir também deste negócio. Ainda do lado do Benfica, hoje é notícia a mais que provável saída de Gonçalo Oliveira. Estamos a falar de um defesa central que foi várias vezes chamado à equipa principal do Benfica, mas que nunca jogou na equipa principal do Benfica. Gonçalo Oliveira já estará mesmo de malas feitas para se mudar para o Rennes. O Benfica vai receber 3 milhões e meio de euros, um jogador que estava com uma avaliação de mercado no 0-0, um valor de mercado de 1 milhão de euros. As Águias vão vender este jogador que era visto como uma grande promessa para ser defesa central, um defesa central de pé esquerdo, que jogou principalmente na equipa B, na Youth League também. O Benfica partilhou muitos dos seus vídeos e pela forma como discursava Gonçalo Oliveira, mas parece mesmo que está em rota de saída do Benfica, numa altura em que o Benfica precisa contratar defesas centrais, mas é certo também que está a tentar procurar encontrar experiência em virtude de internamente ainda ter António Silva e também Tomás Araújo. Gonçalo Oliveira é um nome que está na porta de saída. O jogador vai viajar para a França, assinar um contrato até 2031 com o Rennes e o Benfica vai receber 3 milhões e meio de euros. Os contornos do negócio ainda não estão completamente fechados, mas o Benfica quer salvaguardar-se também de uma percentagem larga, na ordem dos 30%, sobre uma futura venda de Gonçalo Oliveira. Tiago Veia vai estar presente no início dos trabalhos do Benfica, mas a equipa do Espanhol de Barcelona está no encalço para tentar contratar o ala direito do Benfica. O jogador que esteve emprestado ao Nice, mas que Marco Silva já fez saber junto da estrutura que quer reavaliar o papel de Tiago Gouveia no plantel do Benfica. O jogador tinha uma opção de compra na ordem dos 8 milhões de euros junto do Nice. O Nice não assinou essa opção de compra. O jogador vai regressar. Marco Silva quer observar. No entanto, o Espanhol Barcelona está a tentar formalizar uma proposta para contratar o internacional jovem português. Mais de 27 internacionalizações pelas camadas jovens portuguesas. Na última temporada ele jogou 28 jogos entre Benfica e o Nice. Marcou 2 golos, ambos com a camisola do emblema azul, ou melhor, vermelho e negro da Cota Azul. Eu ia dizer da Cota Azul e por isso foi para a cor azul, mas Tiago Veia pode ter aqui uma proposta do Espanhol Barcelona. A equipa do Espanhol Barcelona quer avançar com uma proposta de 50% do passe e 5 milhões de euros por esse 50% do passe, ficando o restante do passe na posse do Benfica. Vamos lá ver como é que este negócio também vai avançar. Quero saber a vossa opinião sobre esta possibilidade de venda de Tiago Veia também por parte do Benfica. Agora olhamos para o Sporting. Morten Hjulmand deu uma entrevista a um podcast dinamarquês nas últimas 24 horas e foi muito correto. Falou sobre o Sporting, disse que é o clube dele, mas deixou a porta aberta para conversar e perceber qual é que é o plano que o Sporting tem para o futuro de Morten Hjulmand. Há muito que se sabe que há aqui um acordo quase de cavalheiros que Morten Hjulmand pudesse sair esta temporada mediante uma proposta que fosse importante para o Sporting. Os Leões só aceitam vender Morten Hjulmand por uma verba a rondar os 60 milhões de euros. O jogador tem uma cláusula de contrato de 80 milhões, contrato até 2028. O Sporting quer tentar vender Morten Hjulmand por um valor a rondar os 60 milhões de euros. É um capitão, é um jogador muito importante na estrutura leonina e, portanto, o Sporting percebe que há aqui uma promessa interna e um acordo de cavalheiros para cumprir. No entanto, há um jogador e um grande ativo do Sporting também para ser valorizado. Na última temporada, 45 jogos, 3 golos, 6 assistências. Morten Hjulmand esteve um trabalho absolutamente notável em 3 anos de Sporting, sempre acima de 49 jogos nas pernas. Rapidamente passou a ser uma das referências do balneário, ao ponto de no terceiro ano
ter sido mesmo nomeado como o capitão da equipa principal do Sporting. Agora olhamos para as saídas diretas em Portugal. David Cusso, o jogador e defesa esquerdo que militava na equipa do Chaves, foi vendido por €1 milhão à formação búlgara do Levski de Sofia, contrato até 2029, grande venda para a equipa do Chaves, um jogador muito aqui valorizado, David Cusso, este angolano de 22 anos, que vai ter a sua experiência então no futebol búlgaro. É a primeira saída para o estrangeiro para David Cusso, que assinou o contrato então até 2029. Ainda do Chaves saiu para o futebol romeno o jogador natural de Valdecâmara, Pedro Pinho, 26 anos, este médio defensivo, assinou contrato por 3 temporadas com a equipa do Universitatea Cluj, formação que ficou em segundo lugar no futebol romeno na última temporada. A Universitatea Cluj, que recebe então aqui a custo zero o jogador que estava em fim de contrato com os Chaves, Pedro Pinho, que assinou o contrato então até 2029 com a formação romena do Universitatea Cluj. Ainda do lado da Roménia, e já lá vamos ao lado da Roménia, para já olhamos para Sapinto, que prolongou o seu vínculo com a equipa do Pafos, a formação do Pafos que há 2 temporadas foi a campeã do futebol do Chipre e ganhou a taça em Chipre. Ricardo Sapinto, nesta última temporada, foi o 4º treinador que o Pafos teve na última época. Sapinto foi mesmo o último. Pelo meio andou lá o antigo internacional espanhol Albert Celades, e também antigo treinador da equipa de sub-21 de Espanha. Ricardo Sapinto chegou, teve poucos jogos no Chipre, um treinador que na última temporada até começou a época no Irão, no Esteghlal Tehran, depois saiu, em virtude também do conflito que existiu no Médio Oriente. Está no Pafos, fez 6 jogos apenas, 3 vitórias, uma delas a taça em Chipre, vai disputar também a Supertaça e prolongou o vínculo por mais uma temporada, ele que no Chipre já tinha estado no Apoel e agora está no Pafos e a fazer também um excelente trabalho. Agora sim, voltamos à Roménia para vos dar nota que Ricardo Sousa, treinador português de 47 anos, vai ter experiência no Petrolul Ploiesti, a formação do Petrolul que esteve até à última para garantir a manutenção no principal escalão do futebol romeno, anunciou o vínculo de uma temporada com treinadores de 47 anos, natural de São João da Madeira, Ricardo Sousa, que começou a época no ano passado em Vizela, mas que saiu ao fim de 14 jogos, vai voltar ao ativo para ser treinador então do Petrolul Ploiesti na Roménia. Agora falamos de mais um nome que muda de cargo técnico e também para a Roménia, Nuno Campos, treinador de 51 anos, estava na Hungria, no ZTE, e vai agora para o Dinamo de Bucareste. Contrato de 2 temporadas para Nuno Campos, contrato até 2028, treinador de 51 anos que, depois de ter tido a sua primeira experiência como treinador principal em Portugal, quer no Santa Clara, quer no Tondela, as coisas não correram muito bem, regressou a ser treinador adjunto no Toluca com o Renato Paiva, teve também na equipa de sub-20 do Flamengo, estava na Turquia, na Hungria, aliás, no ZTE, e vai agora para o Dinamo de Bucareste. Agora, falamos de Bernardo Silva e das Big Five, há notícias fresquinhas. Bernardo Silva está a ser muito batalhado em Espanha. Já tínhamos falado de Barcelona, eles ontem inclusive falou da possibilidade de Barcelona, mas deste domingo chega a notícia de que José Mourinho, se for treinador do Real Madrid, vai tentar desviar Bernardo Silva da Catalunha para Madrid e para ser reforço do Real Madrid. Portanto, há aqui uma novela muito densa e muito intensa para entrar em cena, porque as relações de Jorge Mendes são fortes, quer em Barcelona com Deco, quer em Madrid com Florentino Pérez e também José Mourinho, e portanto, como é que vai decidir aqui Bernardo Silva no meio deste grande turbilhão, não esquecendo que o Atlético continua também em cima da mesa, é um super joker. Ontem o selecionador português Roberto Martínez falava dele, a dizer que não é todos os dias que há um jogador deste nível que se encaixa em qualquer equipa e em qualquer sistema a sair a custo zero, aos 31 anos, um valor de mercado de 26 milhões de euros, vai ser o grande apetite deste verão. Bernardo Silva, onde é que ele vai parar agora? É o Real Madrid a entrar em cena. O Barcelona
está a pescar o olho a Darwin Núñez. Se o negócio de Julián Álvarez não acontecer, o antigo avançado do Benfica e que está a jogar no Al Hilal, o uruguaio de 26 anos, pode rescindir a custo zero com o emblema árabe. Ele perdeu espaço quando Benzema chegou ao Al Hilal. Darwin Núñez está completamente tapado, terminou a temporada a jogar muito pouco e a aparecer de quando em vez. 9 golos, 5 assistências em 24 jogos no Al Hilal na última temporada, e ele está a tentar desvincular-se, ficar com o passe na mão, e o Barcelona quer tentar seduzir aqui Darwin Núñez para ser literalmente o substituto de Robert Lewandowski. Muda completamente o estilo, quer seja Julián Álvarez, quer seja Darwin Núñez. Já agora, quero saber a vossa opinião, o que é que acham desta mexida? Se Darwin Núñez chegar ao Barcelona, qual é que é a vossa opinião? Não se esqueçam de escrever na caixa de comentários no YouTube. 2 oficializações muito rápidas no Tottenham. Andy Robertson, o defesa esquerdo ex-Liverpool, saiu a custo zero dos Reds, uma vida inteira como profissional nos Reds, assinou contrato até 2030 com a equipa do Tottenham, 4 anos de contrato, tem 32 anos, vai terminar com 36, eu diria que é o último contrato que assina Andy Robertson. Marcos Senesi, já tínhamos falado também que ia chegar a custo zero, o argentino de 29 anos, ex-Bournemouth, à equipa do Tottenham, também já houve fotografia da praxe, e Senesi já é jogador do Tottenham também até 2030, eu diria que só a folha salarial é que deve ser diferente, porque o contrato em grosso modo já é igual. É um defesa central com muita experiência de Premier League, são 4 anos no Bournemouth, quase sempre a jogar em grande destaque. Marcos Senesi a ser anunciado então como reforço do Tottenham. Terminamos com Zadok Ioana, é um nome para termos em conta. Este avançado de 18 anos tem uma avaliação de mercado de 500 mil euros. Estamos a falar de um nigeriano que apareceu em grande destaque no AEK de Estocolmo e que foi anunciado como reforço do Brighton. O Brighton vai pagar por este jovem 28 milhões de euros. Estamos a falar de um jogador de 18 anos, a caminho dos 19, fará no final deste mês, um nigeriano, Zadok Ioana, que assinou o contrato até 2031 e vai tornar-se a maior transferência do futebol sueco, a melhor venda que o futebol sueco fez em toda a sua história. Ele custou 28 milhões de euros. Já a equipa do Brighton, Zadok Ioana, vai então aqui pertencer aos Seagulls, assinou o contrato até 2031, só neste ano de 2026, não se esqueçam que o campeonato sueco joga-se de março até novembro, mais ou menos, leva 10 jogos, 5 golos e 2 assistências. Estamos a falar de um extremo que gosta muito de aparecer também atrás do ponta de lança. Zadok Ioana é um nome que vamos ter em conta durante a próxima temporada. E é uma boa referência para deixarmos também no episódio de hoje. Já sabem que amanhã estamos de regresso com mais negócios prontinhos aí a acontecer, sempre com a vossa companhia. Muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de dar o vosso like, o desafio de chegarmos aos 1000 com este vídeo. Quem sabe se isso vai acontecer. Temos andado relativamente perto, mas tem faltado alguns para atingirmos essa verba, e são novos no canal do YouTube do 00. Não se esqueçam de subscrever também o nosso canal. Amanhã estamos de regresso. Um abraço, fiquem bem.